Estão me ouvindo bem? Esperando a Maria Júlia entrar. Quem vai entrando? Oi. Deixa eu sentar aqui. Isso. Olá. Então, enquanto o pessoal vai entrando, já vou explicando, né? Hoje é o nossa última live da série. Maria Júlia? Olá, tudo bem, gente? Boa noite. Sim, estou te ouvindo. Última live da série, né? Do livro da Kimberly Han, O Amor que dá Vida. Nós Exato. fizemos, acho que 5 ou 6 lives, né? Perdi a conta. Sim. Eu acho que foram 5, tá? A maioria delas está no canal do YouTube da Gabi, do Divino Nascer. E tivemos alguns problemas de áudio, daí a gente acabou não subindo no YouTube, mas a maioria tá lá. Para quem ainda quiser assistir, essa de hoje também vai ficar disponível lá. Vamos começar com a nossa oração, então? Então, vamos lá. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovai a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da nossa consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Amém. Vamos lá, vamos lá, vamos lá? Vamos. Então, pessoal, vocês vão ver que o nosso número de lives indo com o número de partes do livro, porque essa aqui, teoricamente, seria a penúltima, né? A penúltima parte do livro, que é antes da conclusão, que é o que nós faremos hoje, ela fala sobre aborto espontâneo e sobre infertilidade. E aí, como a gente já tinha no Divino Nascer lives maravilhosas sobre esse tema, muito aprofundadas, né? Então, por isso que a gente decidiu, ao invés de fazer uma nova live sobre esses temas que já foram abordados no canal, indicar para vocês que olhem lá o canal no YouTube da Divino Nascer e procurem essas lives, né? A de infertilidade eu também estava, gravei com a Larissa também, né? Larissa, estás aí? E a gente contou, né, a nossa história e como foi Linda, difícil. linda, linda. E traz algumas reflexões, exatamente. Também tem a questão das perdas, né? A Luana, ela contou a história da perda do Pedro, que é uma live muito emocionante também. A Luana, ela perdeu o filho no parto, né? E ela conta como, nossa, é uma história de muita fé, né, Keka? Assim, ter esse olhar sobrenatural que ela teve não é para os fracos. E tem a da E Gabi. também, isso, teve a da Gabi. Perdeu 3, e aí ela conta toda a história, né, das 3 perdas, de uma cura espiritual mesmo que ela fez, assim. Então, toda essa parte do livro sobre perdas e sobre infertilidade, né, sobre quando o filho não vem e tudo isso, já tá muito bem explorado e aprofundado lá no canal da Divino Nascer. Então, a gente optou por resumir, nem resumir, né, a gente pular essa parte do livro e já ir direto pro final mesmo, com a live de hoje. Exatamente. Então, gente, também vou citar uma outra, né, que fala sobre adoção e visão do céu, que também está lá no canal da Divino Nascer. Então, assim, realmente tem bastante material lá, né? Mais do que assistir uma live de 30 minutos sobre esses assuntos, vocês podem assistir várias lives e muito mais longas e aprofundadas e com gente que vivenciou bem isso, né? Esses temas. Então, hoje a gente queria só concluir mesmo, né? E a parte final do livro, ela é um fechamento, é uma conclusão, então a gente não vai nem ficar seguindo tanto ele, nós vamos resumir tudo que nós falamos até hoje aqui, né? Nossa, cheio dos né. Bom, como a Keka falou, foram várias lives que nós gravamos, né? Tivemos aqui a Gabi, a Luana também, várias oportunidades, a Larissa, que participou da primeira. E o tema que a gente sempre tratou
foi ali o subtítulo do livro, né? O plano de Deus para o matrimônio cristão, e que é um plano maravilhoso e que é um plano super difícil, né? É um plano que não é para os fracos, que é um plano que exige muito sacrifício, muito olhar sobrenatural, né? Nós falamos aqui várias coisas muito difíceis de serem vividas, né, Keka? Talvez a gente tenha chocado algumas pessoas, né? Algumas pessoas devem ter nos achado assim meio radicais, né? Ah, é muito forte tudo que elas falaram. Mas a gente sabe que não é fácil, porque o caminho para o céu não é fácil, né? Se alguma coisa for fácil, desconfiem, tá errado, não tá te levando para o céu, né? Se você está fazendo como a maioria das pessoas está fazendo nos nossos dias de hoje, fique bem desconfiado que isso não te salvará, né? Não te levará à salvação. E, assim, uma questão que, enfim, que a gente abordou isso em várias lives, né? Isso que a Júlia falou. Né, a porta é estreita, né? Realmente é um caminho de santidade. Não é para é para todos, mas não é para qualquer um. E, eu acho que você travou, Júlia. Travou um pouquinho. Mas assim, ao mesmo tempo que pode ser um caminho difícil, um caminho de cruz mesmo, é um caminho de felicidade, né? Isso a gente pode ter certeza absoluta. A gente vê que o nosso modelo de sociedade tem alguma coisa, algo de errado não está certo, né? Com o nosso modelo. As pessoas estão tristes, como as pessoas estão vazias, infelizes. E a Júlia caiu. Vamos ver se ela volta. Enquanto isso, eu vou continuando o raciocínio. As pessoas estão tristes, vazias, infelizes. E, assim, pessoas de todas as idades, né? A gente vê criança com depressão, assim. Então, assim, existe algo de muito errado acontecendo, né? Na nossa sociedade. E, com certeza é... Oi, Júlia, voltasse. Voltei. Que bom. Não, Falando assim, que tu estavas falando que muitas pessoas podem pensar que a gente é radical, que é um caminho muito difícil de ser seguido, né? Do que a gente está falando? O que é esse caminho? Essa questão da abertura à vida, né? Mas, ao mesmo tempo, é um caminho de felicidade, né? Porque Deus não nos chama a ser tristes. Deus nos chama a ser feliz, né? Apesar da cruz, apesar das dificuldades, ser feliz. E a gente vê como a nossa sociedade não tá feliz, né? Existe alguma coisa muito errada acontecendo, assim. E com certeza é um declínio da família mesmo, né? A gente conversava outro dia que muitas pessoas falam, né? Ai, a minha geração, muitos de nós foram criados já pelas avós, né? As mães saíram de casa e os filhos foram criados pelas avós, pelos avós. E agora não, agora. Ai, tô aparecendo? tá aparecendo, mas falhou. Agora, você falou que as gerações criadas pelos avós, mas agora. Agora são abandonadas na escola, né? Era bom ainda, a gente achava que era ruim ser criado pelos avós, mas pelo menos se mantinha toda a questão da afetividade, né? Da formação da afetividade das crianças. E agora a gente vê que nem isso, né? Tá travando? Com certeza. Não. Vocês estão me escutando também? Falem aqui nos Não? comentários. Gente. Então, com certeza, assim, a gente fica imaginando o que vai ser das próximas gerações, né? Porque esse fechamento à vida, ele não foi só no sentido de tomar anticoncepcional, não vou ter filhos e pronto, né? A gente tem visto, assim, muitas mães que encaram os filhos e falam dos filhos como se os filhos estivessem roubando alguma coisa delas, né? Como se a gente falou várias vezes aqui, né? Quando pergunta você, e aí, você tem só essa, né? Você vai ter mais filhos? E a pessoa responde, Deus me livre. Nossa, de jeito nenhum eu quero mais um. Eu não sou louca de ter mais de um, né? A gente percebe, assim, um ressentimento com relação aos filhos que vieram também. Então, não tem como não olhar para isso como sendo uma doença. Uma doença que contaminou muito a nossa geração, que é fruto, sim, de movimento feminista, né? E de como ele está arraigado na gente. Aqui tem gente falando aqui nos comentários, é verdade, de uma cultura morta. E como isso conseguiu entrar nos nossos corações mesmo. A gente tem que fazer
diariamente a gente tem que fazer essa reflexão. O quanto que todas essas porcarias entraram nas nossas famílias e no nosso coração. Uma coisa que a gente tem falado muito sobre esse resgate da feminilidade, né? E tem pessoas maravilhosas fazendo trabalho sobre isso, falando sobre esse assunto. A gente estava conversando essa semana, né, Keka, sobre como um exemplo bem prático, assim, que a gente pode perceber, é como se tornou comum o esposo e a esposa discutirem na frente dos outros. Às vezes não discussão de briga, né, gente? Mas, assim, comentários ácidos com relação de um para o outro, né? Sei lá, a esposa ou o esposo expondo os defeitos do outro na frente de todo mundo, como se fosse uma coisa normal, né? Tentando comparar o seu marido ou a sua esposa com o dos outros. E a conclusão que a gente chegava é de como isso mostra uma luta, a luta dos sexos até dentro de um casal. Um casal que deveria estar caminhando para a mesma direção, que é para o céu, e levando seus filhos consigo, não. Existe essa chaga que ela atinge, inclusive, o matrimônio cristão. E isso é muito triste, né? Então, se a gente já consegue perceber isso, o casal não consegue nem não discutir na frente dos outros, e lembrando, essa discussão, ela pode ser o quê? Ironia, né? Ela pode vir de outras formas, assim, bem mais sutis. Que hoje em dia, se a gente não tiver um ouvido apurado, a gente não vai nem considerar uma discussão, né? Então, se a gente está nesse mínimo, a gente vê que não existe essa unidade que é necessária para estar aberto à vida. Unidade. Então, a gente tem que lutar também nessas pequenas coisas, né? Estou só falando, não estou te deixando falar. Ô, Keka. Não, isso, assim, é que parece, a gente vem falar de abertura à vida e às vezes a discussão acerca da abertura à vida, que é o que o livro fala, né? Que é digamos que a principal novidade antiga do livro é a ponta do iceberg, né? Digamos assim, o anticoncepcional, o fechamento é a ponta do iceberg. É todo um projeto de cultura de morte, né? Com o feminismo, esse feminismo assim, que não quer o bem da mulher, né? Que quer realmente um projeto de comunista, né? Um projeto marxista. Ele quer né? Não é uma coisa realmente que quer o bem de toda mulher, que obriga a mulher a sair de casa. Ah, acho que tu travou, Júlia, agora. Travei mesmo. E a gente tem visto agora, Ih, caiu de novo. Mas a gente tem visto agora, graças a Deus, principalmente aqui no Instagram, assim, quantas mulheres buscando esse resgate da feminilidade, sabe? De a mulher se colocar no lugar a qual ela pertence, né? Deixa eu ver, cadê? Júlia foi embora. De a mulher realmente estar onde ela deve estar, né? Que é na família dela, que é com o marido dela, que é com os filhos, exercendo a sua feminilidade da forma como Deus quis que ela fizesse, né? E a gente vê como assim, cada vez mais parece que a mulher foi fugindo da sua vocação à maternidade, né? Enfim, relegando essa vocação aos avós, à escola, à babá. E a gente vê assim que no fundo, a gente não acaba não se sentindo realizada, né? Não que a gente, sei lá, provavelmente muitas mulheres que trabalham fora se sentem realizadas com o próprio trabalho, mas eu acho assim que no fundo, a maior realização é estar dentro de casa, assim. Muitas pessoas não encontram. Eu vi esses dias, tem um Instagram, não sei nem se ela tá por aqui, mas ela tem muitos filhos, assim, e ela fez uma postagem no sentido de, porque muitas pessoas só consideram que ter muitos filhos é coisa de gente que não teve educação. Ah, peraí. A Júlia tá voltando. Júlia? Não, e ela dizia, né? Por que que... Oi, voltasse. Fiquei sozinha aqui. Não, eu tava falando, assim, da questão do resgate da feminilidade, da mulher estar onde ela deve estar, né?
que a vocação para a maternidade é uma coisa do próprio feminino, assim, a mulher se realiza sendo mãe. Né? E eu tava falando assim, que tem um Instagram, agora eu não sei se é Criando Sete, alguma coisa assim. Que eu vi uma postagem dela e a gente conversou sobre isso, assim. Como se criou um preconceito com famílias numerosas, como se fosse assim, a vivência da abertura à vida fosse uma coisa de gente pouco esclarecida, né? Até isso, assim. Ah, mas tudo isso faz parte de um plano, né? Um Eu plano. já indiquei aqui várias vezes para vocês, para entrem no site do Padre Paulo Ricardo e coloquem lá o Manevite no campo de busca. Tem homilias preciosas e aulas dele preciosas. E, assim, especialmente dele explicando esse plano por detrás dessa concepção aí de nossa superpopulação, temos que reduzir drasticamente a superpopulação. Como que essa ideia, quem criou essa ideia, como ela foi colocada na nossa sociedade, por que ela pegou, tudo isso faz parte de um plano do maligno mesmo, né? Um plano demoníaco para destruir o que o ser humano tem de mais precioso, para destruir a família. Então, é muito bom a gente... Essas aulas aí são maravilhosas, eu recomendo muito a gente assistir, porque a gente às vezes pode ter um olhar meio ingênuo, né? De olhar para esse tipo de coisa e achar, não, a pessoa que criou estava com super boa intenção. Olha só, ela só tinha medo que os alimentos acabassem. Não, não é só isso, gente. Não é só isso. Não podemos ser ingênuos, temos que nos informar para ver, assim, para descobrir quem está por detrás de tudo isso, né? Que é o demônio. E qual que é a intenção dele? É a nossa destruição, não é nos levar para o céu com toda certeza. Então, gente, façamos essa reflexão de quão grande tem que ser o nosso não, né? Como a gente tem que romper com tudo isso. Gente, como a gente hoje tem que, as nossas ideias têm que divergir das ideias correntes, como as nossas atitudes têm que divergir das atitudes correntes. Olha, o que Deus está pedindo para os católicos da nossa geração não é coisa pequena, né? É um rompimento muito grande com o que a gente está vendo lá fora. E a gente tem que fazer um exame sincero de como a gente está coadunando ou não com essas ideias que no final podem parecer bem intencionadas, mas que de bem intencionadas não tem nada. E a Júlia, né, tu sempre me diz isso, assim, e é real, assim, se tu estás agradando muito, é bom tu rever as tuas condutas, porque se a gente agrada o mundo, é porque a gente está fazendo alguma coisa errada. E é bem isso, as consciências estão tão deformadas que às vezes a gente tem vergonha de falar da verdade, né? A gente tem vergonha de viver a verdade, a gente tem vergonha de dizer que, sei lá, o que vão falar de mim se eu não tomar anticoncepcional, sabe? Né? Então, realmente, assim, é uma luta. E vai ser uma luta até a morte, assim, porque essa geração ainda, eu acho que ela ainda vai descer mais até começar a subir. Não sei até como é que pode descer mais, mas Ah, sempre é possível. eu imaginava que pudesse chegar nesse ponto, né? Então. Mas assim, gente, resumindo então, né? Vamos fazer um mega resumão de tudo que foi dito até hoje, né? Primeira coisa, reconhecer o matrimônio como um sacramento e um sacramento grande. Deus pede a nós que nós sejamos santos. A nossa vocação, ela não é menor do que a vocação de um sacerdote, ela não exige menos, né? Isso que a gente tem, a gente falou muito isso, não é a vocação fácil. Ah, a vocação religiosa é a vocação super difícil, a nossa é super fácil. Não, não é. Se você está vivendo de forma super fácil, você está vivendo errado, né? Repetimos muito isso aqui. Ter noção da grandeza da nossa vocação e ter noção de que nós recebemos graça para viver tudo isso, né? E nós não vamos ter que viver nada disso com as nossas próprias forças. A Kimberly, ela até fala que se ela dependesse, se ela pensasse assim, poxa, eu vou ter que amar meu marido até o final, né? Vou ter que ser aberta à vida. Se isso dependesse das nossas forças, a gente nem começaria. Né? Ninguém tem força suficiente para isso. Ela chama de tentação. É uma tentação achar que pode conseguir viver o matrimônio sem a graça. Né? É uma tentação. Exatamente. Aí já puxa um ponto que eu conversava com uma amiga minha também esses dias. Gente, se começar a vir assim, todas as dificuldades, né? Tipo, meu Deus, eu vou me abrir a vida, mas daí eu vou ter tanto, mas daí deixa eu fazer o cálculo aqui, não vai dar para comprar isso. Mortificação da imaginação.
Vamos aprender a nos abandonar a Deus, e o abandono em Deus, ele depende da mortificação da nossa imaginação, né? Se você for ficar perdendo o sono, fazendo cálculos que não incluem Deus, esses teus cálculos eles não vão fechar. Eu já te adianto que você não vai dormir mesmo, haja melatonina, porque sem colocar Deus na conta, e a gente não tem como botar Deus nessa conta, assim, né? Nosso pensamento não vai alcançar ele, a gente não vai ter como prever como ele vai fazer tudo, a gente só vai perder o sono à toa. Então, nos abandonar em Deus, mortificar a nossa imaginação quando começarem a vir as dificuldades. Saber também que a gente não precisa ser amado por todo mundo e ser admirado por todo mundo, né? Santa Teresa falava, a gente quer ser humilde sem ser humilhado. Isso não vai acontecer, gente. Aqui nesse mundo a gente vai ser humilhado. Teve uma ali contando nos comentários que já só de largar anticoncepcional já foi chamada de doida. Vai ser chamada de doida mesmo. E no Brasil ainda tem um agravante, né? As pessoas são muito intrometidas. As pessoas querem saber o que você toma, o que você está fazendo, né? Querem se sentir no direito de dar opinião sem ter nada a ver com isso, e estejam preparados para isso. Isso vai acontecer, mas vamos oferecer tudo isso a Deus. Cada vez que formos chamados de loucos, vamos oferecer isso a Deus e saber que estamos crescendo em humildade, estamos crescendo em obediência, né? É o nosso caminho para a santidade, passa por tudo isso. Falamos também, um ponto muito importante das nossas lives foi sobre a existência de motivos graves para espaçar a gestação. Então, normal é a abertura à vida, né? Contamos que várias pessoas, nem, né, provavelmente a maioria das pessoas nunca nem vai ter motivo grave para espaçar a gestação. Demos até o exemplo do Ítalo Marcilli, né? Que contou que nunca considerou que teve motivo grave, e esse vai ser o normal. Mas que, caso nós sejamos um desses casos, existem os métodos naturais, sobre os quais é bom a gente se informar, né? E que estão aí à disposição, e que, ao contrário do que as pessoas pensam, eles não são, assim, coisa para dar risíveis, né? Ah, vão rir de quem acha que método natural tem alguma chance. Não, os métodos naturais, eles são ótimos, porque eles não excluem a vida, né? Eles aproveitam os momentos inférteis. Então, eles são, né? Temos que ter cuidado para não utilizá-los de forma artificial, que é o que Kardec e o Tiba chamaram como camisinha católica, né? Mas pode ser lícito utilizá-los, que nós podemos consultar um sacerdote para pedir esclarecimentos, né, na direção espiritual, pedir luzes a Deus, levar esse tema à oração. E aí, na live passada, que não ficou gravada, a Luana contou assim um testemunho que eu acho que depois ela vai ter que gravar um vídeo só para contar novamente, né, para que ninguém perca. Ela contou sobre como, assim, no ápice das dificuldades financeiras, ela foi considerar se ela tinha motivo grave ou não para espaçar, e veio a voz de Deus mesmo questionando: Luana, eu já te deixei faltar alguma coisa, né? Faltou alguma coisa para os teus filhos? E ela disse que percebeu que diante de Deus, no juízo dela, ela não poderia dizer que faltou, porque não faltou, né? Mas a reflexão da Luana é muito bonita. Nós vamos gravar para você, né? Todo mundo merece escutar. E nos leva a uma reflexão pessoal mesmo. E que mais? Sobre o que mais que falamos que é bom a gente retomar aqui? Não, isso gente. eu ia enfim, ratificar o que tu disse da questão assim da graça ser atual, né? A gente não pode achar que Deus vai resolver hoje o problema de amanhã, né? Tu tá me ouvindo? Ih, tá travando? Agora o da... Tá me ouvindo? Não sei para vocês. Mas ela... Você tá me travando? Quer que... Tá travando. Oi. Agora voltou. Oi? Eu não tô te escutando. Ih, tá, tu tá girando assim. Oi? Eu não tô te escutando, Júlia. Não tô te ouvindo.
Não sei. Será que o problema é o meu ou é o teu? Oi, não tô ouvindo. Alguém tá ouvindo a Júlia? Alguém tá me ouvindo? Como é que tá o áudio? Tu tá me ouvindo? Ih, não tá ouvindo a Júlia. Tá, a Júlia saiu, vai voltar. Mas o que eu estava dizendo, né? A gente falou muito nessas lives sobre a questão da graça de Deus ser atual, né? Às vezes a gente fica pensando, nossa, mas como que eu vou engravidar? Como que tem um santo que fala, né? Que junto com cada filhinho, Deus manda um pãozinho embaixo do braço. Então, assim, não se desesperar, entregar nas mãos de Deus mesmo, né? E junto com o filho, ele manda graça. Ninguém tá ouvindo. Isso, agora eu tô te ouvindo, Júlia. Sim, Agora deu um voltou. probleminha no seu áudio. Não sei o que tá acontecendo, gente. Tá Mas difícil hoje. voltou. Tá. Não, eu tava retomando a questão, né, de não se desesperar, de entregar nas mãos de Deus, né, que junto com cada filhinho Deus manda um pãozinho. Ah, E a gente vai vendo na prática que é assim, né, as nossas realidades são assim. E eu, na minha vida profissional, foi muito assim. Deus vai mostrando, Deus vai colocando no coração a vontade, até a vontade de ter filho. Né? Eu tenho uma amiga também que desde novinha, ela sempre falou que nunca queria ter filho, de jeito nenhum, assim. E agora ela tá traumas, né, por detrás disso. muitos. E é É, mesmo, tá? Eu sei que é. E ela tá chegando nos 30 e parece assim que é uma coisa biológica, assim. Ela bateu agora, só que ela não tem namorado, nada. Bateu, ela falou assim: eu preciso ter filho, assim. Tipo, sabe? A biologia chamando. é que o normal é ser que nem a Cecília da Luana, né? A Maria Cecília, assim, é uma mãe que é só na TT, não é mamadeira, como é que é? Né? A Ah, tô menina, filho dela. no nosso grupo de quinta, nós temos 4 ou 5 da mesma idade ali, com 3 meses de diferença. E, gente, é muito engraçado, porque as duas meninas, mas elas são todas da boneca, né? E os meninos são os bagunceiros. Então, eles estão quebrando as coisas todas, assim, e estão lá elas dando TT, colocando para dormir, né? Esse é o normal, esse é o ser humano normal. É muito triste, assim, para você envenenar uma mulher o suficiente para ela novinha dizer, nossa, Deus me livre, filhos. Isso é muito triste, né, gente? A gente tem que aprender a olhar para essas pessoas com pena e não ficar achando que essa é uma opinião válida, né? Nossa, isso é uma opinião válida de alguém que, né, que tem as suas razões. Não, não são razões, gente. Isso é um pedaço ali que está faltando, né? É muita cura que é necessária para essa pessoa. Então, tem ali pessoas ó, contando que também não queria ter de jeito nenhum filhos. Nossa, até lembrei, eu já contei aqui para vocês. Uma amiga de uma amiga, né? Essa minha amiga contou. Que falou: eu tô economizando, o dinheiro que eu ia gastar com os filhos, eu tô economizando para ficar num baita asilo, né? Um asilo de luxo. Gente, é muito triste, né? Isso mostra também como as pessoas enxergam os filhos. O filho eu vou ter com essa mentalidade de só para ter alguém para cuidar de mim depois, né? Então, se eu conseguir pagar por essa ajuda depois, eu nem preciso de filho. Então, gente, vamos. As pessoas perderam, assim, a noção mesmo, porque agora você ficou um pouco escura, Júlia. Pois é, que coisa esquisita. Tá, é porque o meu celular tá muito ruim, gente. Eu comprei outro e está vindo. Mas. Eu já ouvi pessoas falando assim da maternidade, de ter filho como um egoísmo assim. Porque por que eu vou ter filho, colocar um filho nesse mundo que é horrível, né, só para Ah, satisfazer a minha vontade de ter filho, não sei o quê. Não, assim, aí a pode pessoa ter coloca ainda, tipo, quem tem filhos é que é egoísta, que tá botando filho nesse mundo horroroso, isso. né? Exatamente. Esse é o discurso inverso, né? É bem isso. Isso é muito demoníaco, assim. Porque é Exatamente. sempre o discurso contrário. Ele te diz o que tu é, né? Ele diz o que ele é. Ele é egoísta, e daí ele diz que eu sou egoísta. E aí toda essa, né? E fala assim, muitas pessoas falam isso. E aí, você vai ficar colocando filho nesse mundo? Não, eu vou colocar filhos nesse mundo se o mundo está ruim.
Júlia? Nossa, Teu pé, Júlia? Se o mundo está... Oh, meu Deus, a Júlia caiu de novo. Se o mundo está ruim, então vou eu colocar filhos nesse mundo para deixar o mundo melhor, né? Essa é a ideia. Não é a ideia de eu quero ter filhos para me satisfazer ou para que cuidem de mim na velhice. Vamos ver se a Júlia volta. E ela sempre... E a Júlia sempre conta, né, que ela... A mãe dela sempre fala daquela passagem, assim, que nós estamos em gente, guerra, né? o mundo Ah, tá ruim, o meu celular também. Ele tá assim, terrível. Tipo, ficou escuro do nada, sem ter diminuído a luz. Nossa, eu, tá uma tristeza. eu tava falando Eu que escutei, eu não só é tava egoísmo, fora. que nós estamos em guerra, né? Então, Sim. assim, os filhos são como as flechas na aljava do soldado, né? Enfim, sim. Tá me ouvindo? Ah, tá. Ah, tô ouvindo, tô ouvindo. É, gente, mas até pelo nosso tempo, né? E porque hoje a ideia era dar esse fechamento, eu acho que a gente podia se colocar à disposição também. Se alguém quiser nos mandar mensagens, trocar algumas ideias, estamos aí à disposição, né? Manda ali direct. Se vocês tiverem sugestões de novos vídeos também, teve uma pessoa que nos perguntou, né? Ah, qual vai ser o próximo livro que vocês vão ler? Eu não sei se tem outro livro que nem O Amor que Dá Vida para a gente fazer essa série de lives, mas dá com certeza sugestões de temas que seria interessante a gente conversar, né? Nós temos muito o desejo de pensar assim, aulas para quem está se preparando pro casamento, né, Keka? Mas enfim, são projetos aí. Agradecemos quem conseguiu ver as nossas lives, né? Quem participou ativamente. E estamos rezando por vocês, com certeza, para que nós todos consigamos viver esse plano de Deus tão bonito para nós, para o nosso matrimônio, para as nossas famílias. Né? É isso aí, vamos disseminar essa verdade, né? Tenham a gente como enfim, se quiserem tirar dúvidas, se quiserem pedir ajuda, pedir conselho, né? Estamos aí, os nossos canais estão abertos, tanto da Catholic Kids quanto da Divino Nascer. Muitas pessoas vêm falar com a gente, vêm dar testemunho, vêm dizer que ouviu a live, ou que viu no YouTube, e que mudou a cabeça, e que, enfim. Então, assim, a gente sabe que está dando fruto. E indiquem para as pessoas que vocês conhecem mesmo, né? Essas lives vão ficar gravadas, então esse conteúdo vai estar lá disponível para sempre, né? E, gente, antes de me despedir, eu só quero falar uma coisa. Não tenham respeitos humanos, né? Não fiquem assistindo as amigas de vocês, as irmãs de vocês, irem para o inferno alegremente, assim, sem ter coragem de falar nada, né? Vençam os respeitos humanos e façam um apostolado, porque nós todos somos chamados ao apostolado. E a gente tem essa obrigação grave de alertar os nossos amigos, de aconselhá-los, né? De tentar levá-los a Deus. É muito grave que nós tenhamos amigos fazendo abortos através do DIU, né? Por meio do DIU, por meio de anticoncepcionais, e a gente fique só escutando eles comentando isso conosco e não falemos nada. Não sejamos assim, né? Vamos lá, vamos fazer apostolado. A gente não quer chegar no céu sozinho, né? Temos que chegar lá e imagina, chegar lá em cima, aquela amiga que a gente encontrava toda semana, a gente só escutando ela dizendo para Deus, né, no juízo: Ah, eu quis, Senhor, mas não havia ninguém que me levasse até a piscina, né? E a gente vai só, né, disfarçadamente aqui, porque nós poderíamos ter levado e não levamos. Que a gente não passe por essa situação no juízo, né? Que a gente possa dizer: olha, Deus, quem eu pude levar, eu levei, né? Tentei, ao menos. Tá bom? Então, boa noite, gente. Boa Boa noite. noite. São Padre Pio. Rogai por nós. Tchau, tchau. Beijo.